Queridos amigos da Tijuca, do Francisco de Paula, nosso tema absolutamente inesquecível: Jesus. Jesus, sua vinda à Terra, o desejo extraordinário dessa alma perfeita de nos fazer trilhar um caminho de beleza, de esperança, de bondade. O único caminho, sem dúvida nenhuma, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Afirmou inesquecível. Lhe disseram, certa feita, o quanto ele era bom. E ele, surpreso, bom? Bom, só Deus o é. Na simplicidade da alma perfeita assim, mas que sabia muito bem que tinha vindo à Terra para aqueles 3 anos de convívio que seriam inesquecíveis para a humanidade. Os espíritos contam que quando ele andou pela praia na direção dos pescadores, que nada conseguiam reter em suas redes naquele dia, Pedro, ao ver aquele homem se aproximar, imediatamente pensou: que homem é esse que eu nunca vi e que eu sei que conheço? Porque, é claro, ali estava o primeiro contato daqueles que seriam os primeiros apóstolos de Jesus. Mas, sem dúvida, já tinham estado juntos nas altas esferas espirituais para preparar aquele encontro. Os amigos espirituais lembram que 100 anos antes da vinda de Jesus à Terra, esse encontro aconteceu. Entre Jesus, aqueles que primeiro seguiriam, inclusive aqueles que seriam pessoas do povo, beneficiadas por suas palavras e também pelas curas que iriam buscar. O que é lamentável é que os espíritos também dizem que muitos de nós, os espíritas de hoje, aqueles que se dizem enamorados dos postulados da doutrina espírita, estávamos na Terra naquela época e estávamos no Sermão da Montanha e ouvimos da boca do próprio Cristo as maravilhas das bem-aventuranças. Obviamente, pelo carreiro das reencarnações sucessivas, nós estamos aqui até hoje, nem precisamos pensar 2 vezes ao imaginar que nada fizemos das belezas inesquecíveis que naquele dia ouvimos. Jesus não era mágico, mas multiplicou pães e peixes, a ponto de cestas que foram cheias de peixes e pães que não precisaram ser utilizados, porque a multidão já estava farta de tanto se alimentar. Ele aparentemente não era médico, mas a medicina que ele tinha era da alma profunda. Imagine você, no auge da sua necessidade, chegar à frente de Jesus e dizer, como tantos disseram: Senhor, se quiseres, bem me podes curar. E é claro que ele afirmava: pois eu quero. Imagine você o que era a sua necessidade ligar-se de imediato ao poder que ele tinha de dizer: eu quero. Quando ele tenta entrar em Gadarra, a única cidade que não o recebeu, fechou as portas para ele, ele e os discípulos vão por trás da cidade onde havia um cemitério. E é lá que encontram um jovem endemoniado. E Jesus pergunta-lhe: como te chamas? E as entidades que dominavam o rapaz dizem categóricas: Legião.
porque somos muitos. E na conversa que se estabelece, Pedro, apavorado, imaginando que o rapaz, que tinha sido expulso da própria cidade, pudesse se lançar sobre Jesus, vai na direção dele, querendo criar um obstáculo físico entre ele, o rapaz, e Jesus. E a entidade que dominava as outras e que falava através do moço aponta para Jesus e diz a Pedro: ele eu sei quem é, e tu quem és? Lançando seu ódio a Pedro, porque era uma entidade da sombra, mas queria ser beneficiada naquele instante com a libertação das algemas que o ligavam às outras entidades que ali estavam, ligando-os todos ao pobre rapaz, que era um verdadeiro mendigo, um verdadeiro fantasma. E Jesus determina que aquelas energias terríveis fossem absorvidas pela manada de porcos que por ali passava. E eram tamanhas as energias, tão difíceis, que a manada de porcos se lança num abismo que havia atrás do cemitério. E, obviamente, como os porcos eram a principal causa, na verdade, era através dos porcos que eram vendidos que Gadarra tinha sua economia, Jesus nunca entrou em Gadarra. Os responsáveis pela cidade fecharam as portas, subiram no muro e diziam: vai-te daqui, aqui não entras. Revoltados, porque Jesus libertou o rapaz daquele processo obsessivo difícil. Mas os porcos não suportaram aquela energia, se lançaram ao abismo e eles eram, naturalmente, a produção que existia naqueles dias da cidade. Enfim, Jesus, em todas as suas manifestações, tinha o cuidado de olhar o coração que estava à sua frente e saber se era o momento de libertar aquela pessoa. Sua generosidade tinha também responsabilidade. Quando ele traz Lázaro de volta à vida, diz: desatai-o e deixai-o ir. Não quis que Lázaro passasse a segui-lo, deixou que Lázaro fosse viver sua vida até que ficasse doente e desencarnasse oportunamente. Imagine, se um de nós curasse alguém, ia querer a pessoa um verdadeiro escravo ao seu lado. Não era o caso de Jesus. Desde muito pequeno, Emmanuel contava a Chico que para ser amiguinho dele, você tinha que ser uma criança correta, respeitar os seus pais e amar os animais. Numa época em que Roma dominava o mundo e se havia alguma coisa que não existia no coração das pessoas, era a generosidade. Era se importar com o outro, quanto mais com um simples bichinho. Mas era assim que desde muito pequeno Jesus agia e incentivava os outros a ser assim também. Humberto de Campos conta que ele, muito pequeno, gostava de ir até a oficina de José para ajudá-lo. E Maria, quando o via passar pela sala, ficava imaginando que futuro extraordinário o filho teria. Porque era um menino tão pequeno e tão inteligente que com certeza seria um grande doutor da lei. Ou até um rei, quem sabe. Enquanto ela costurava, ela sonhava. Ela começou a perceber que ele atravessava a sala várias vezes e cada vez que passava carregava uma ferramenta mais pesada. Até que ele veio da oficina carregando um serrote que era maior que ele.
e chegou à frente dela e disse: minha mãe, não sonhe para mim as coisas do mundo, porque eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Ele tinha 8 anos. E ela deixou cair a costura em estado de choque. Porque o filho estava também tirando ali a sua esperança. Ela imaginou que ele seria a pessoa mais feliz do mundo. E por isso Emmanuel também contava que na hora da crucificação, abraçada aos pés do filho, ela pensava: onde estão todos aqueles que meu filho beneficiou? Onde estão todos aqueles que ouviram sua palavra? Onde estão todos aqueles que foram curados por ele? Jesus não fazia nenhuma pergunta. Ele sempre soube que seria daquela maneira. Mas Maria se perguntava. E ele sabia também que Maria só morreria 13 anos depois da sua crucificação. E com receio de que ela ficasse sozinha e extremamente tristonha, entrega Maria a João, o discípulo mais jovem, que quando conheceu Jesus tinha só 17 anos. Jesus sabia muito bem que João viveria mais de 100 anos e seria o único apóstolo a não morrer sob a espada dos romanos. Por isso, na hora da cruz, entrega Maria a João. Pede a João que cuide de Maria e que Maria veja João como seu filho. Quando rapidamente nós lembramos de alguma coisa da vida de Jesus, nós ficamos a lembrar da nossa atitude dentro do trabalho espírita, dentro da casa espírita. Nós que muitas vezes compulsamos os livros e dizemos que a cada 10 livros nós já lemos 9 e relemos as obras e fazemos estudos incansáveis, mas nossa atitude muitas vezes tem enorme dificuldade de mudar. E aí nós percebemos o quanto é difícil ainda hoje, talvez hoje mais do que nunca, o quanto é difícil seguir Jesus no nosso dia a dia. Ao longo de quase 50 anos na doutrina espírita, e os meus avós paternos foram espíritas desde a década de 30 do século passado. Faço palestra desde os 16 anos, há 47 anos, portanto. Eu vi muita gente, conheci muita gente extraordinária. Pessoas que quando faziam uma palestra, por exemplo, me deixavam, confesso a vocês, de queixo caído. E que, no entanto, com o passar dos anos, simplesmente desistiram, porque consideraram que era demais as renúncias, as lutas que precisavam ser vencidas e os exemplos que precisavam acontecer. Há uma frase do indiano Sai Baba, que morreu em 2011, que eu gosto muito. Ela diz: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Mas as pessoas na Terra, quando estão num corpo de carne, acham que podem viver no malabarismo do aqui serei bom, aqui já não serei. Sou dinâmico, amigo, correto, acolhedor, portas adentro do meu trabalho na casa espírita, mas dentro de casa sou detestado. Não dou exemplos, por isso as pessoas simplesmente não mudam suas vidas ao me conhecer. Conheci, inclusive, pessoas consideradíssimas no meio espírita. Todas já desencarnaram, por isso eu posso falar sobre isso. E quando eu comentava
com amigos que não eram espíritas. Ah, fulano... E a pessoa dizia, ah, fulano trabalha onde eu trabalho. E eu dizia, ah, fulano é espírita. E a pessoa então dizia para mim, que surpresa, Maíse, que fulano seja espírita. Você não imagina como no nosso ambiente de trabalho ele é detestado. E se faz detestar pelas atitudes absolutamente erradas que ele pratica. E eu ficava morta de vergonha, porque eu conhecia a pessoa pela sua fama, pelo seu trabalho dentro da doutrina e botava minha mão no fogo por essa pessoa. E muitas vezes tive relatos de pessoas absolutamente idôneas que ficavam surpresas ao saber que aquela pessoa era espírita. Porque tem um detalhe, nós espíritas somos sempre julgados de uma forma alta. Quantas vezes, numa hora de mau humor, ouvi alguém dizer do meu lado, mas você não é espírita? Como se o espírita não pudesse ter um instante de mau humor. Eu me lembro, aí no Rio de Janeiro, eu estava de férias, fui assistir, há muitos anos, uma peça espírita, a primeira, dirigida por Augusto César Vanucci, Além da Vida. E eu estava na fila do teatro para comprar o ingresso. Atrás de mim haviam 2 rapazes e uma garota. Na hora que eu vou comprar o ingresso, os 3 estavam atrás, chegaram mais perto da bilheteria e viram quanto custava o ingresso. Era uma bobagem. Não custava nada, era baratíssimo. O rapaz vira-se para os outros 2 e diz, ah, mas que absurdo! Os espíritas tinham que fazer tudo de graça. Eu estou chocado de ter que comprar o ingresso a esse preço. Vocês espíritas, falando para o bilheteiro, ele nem sabia se o bilheteiro era espírita, deviam fazer tudo de graça. Olha, eu juro a vocês, como eu estava de férias no Rio de Janeiro, eu resolvi entrar no teatro e aproveitar a peça ótima, sem dar uma resposta àqueles 3. Mas confesso que talvez teria sido melhor ter dado a resposta, porque a minha energia, não sei como deixou que os 3 entrassem no teatro andando. A verdade é que, quando alguém sabe que somos espíritas, nos dias de hoje, sempre nos observa para ver quanto de bem nós temos no nosso coração. E antigamente, meu Deus, minha avó é da época que a polícia, o delegado, fechava o centro espírita com madeira e prego na porta e nas janelas. Os responsáveis pelo centro iam à delegacia para prestar conta ao delegado do bairro. E o delegado dizia, quem é esse Dia da Cruz aqui? Quem é esse Bezerra de Menezes que fica dando esse receituário? Antigamente, receitar medicação homeopática era algo extremamente comum nas casas espíritas. E dava sempre certo. Na minha infância, meu Deus do céu, minha avó, enquanto morávamos no Rio de Janeiro, tinha sempre uma receita para cada uma das netas e era infalível para as nossas necessidades. E era assim Dr. Dias da Cruz, era assim Dr. Bezerra de Menezes, que indicava as medicações. Entretanto, havia uma perseguição quase, porque havia um preconceito enorme contra a doutrina espírita. Hoje é exatamente o contrário. Ah, não, Maísa ainda tem preconceito. Provavelmente. Mas confesso a vocês que hoje em dia, se você chegar numa festa e alguém te apontar como sendo espírita, daqui a pouco chega alguém do seu lado para te contar um sonho, para te contar uma cadeira que existe na casa da avó dela que ninguém consegue sentar porque foi do avô. Pode ter certeza. Para te contar um pesadelo que vive tendo. Hoje as pessoas acreditam. Porque hoje dificilmente você vai encontrar alguém que não tem uma história para contar.
uma história não só de ficar arrepiado, mas de ter visões, de ter perturbações. E imagine como era isso quando Jesus esteve aqui. Imagine os processos obsessivos que ele encontrou. Os loucos que ao vê-lo passar se atiravam à frente dele, rogando, implorando uma solução para as suas lutas. Os próprios discípulos ficavam pasmos, porque não conseguiam liberar as pessoas daquela vibração negativa. E é claro, com o passar do tempo, conseguiram fazê-lo, porque tudo era ensinamento. Foram 3 anos absolutamente iluminados, em que aprenderam como deveriam agir, o que deveriam fazer, mas nunca imaginaram que seria sem Jesus. Eles não imaginaram que terminaria da maneira como terminou. Imagine você seguir uma pessoa e essa pessoa ser condenada e crucificada como um ladrão comum, embaixo do apupar e do ridículo das pessoas. Conta-se que Pedro estava deitado certa noite e não sei qual era deles que estava junto, não sei se era Tiago, e o Pedro começou naquela noite, saudoso de casa, a dizer: quando nós voltarmos para casa e eu contar tudo isso que nós estamos vivendo, nessas viagens que nós fazemos com Rabi, e Tiago diz a ele: você acredita mesmo que nós vamos voltar para casa? Pedro se choca, olha sem entender, e Tiago completa: não se iluda, meu amigo, nós nunca mais vamos voltar para casa, nunca mais a nossa vida será a mesma, justamente porque conhecemos o Messias e estamos com ele. Vocês sabem, sempre que eu me lembro disso eu penso, se nós, ao entrarmos na casa de oração que o nosso coração um dia escolheu, encontrássemos alguém que nos dissesse que nunca mais nossa vida seria a mesma, porque nós nunca mais seríamos os mesmos para a nossa própria melhoria, não sei se nós ficaríamos. Porque mudar exige coragem. E Jesus fez uma proposta aos discípulos que eles nem sabiam o que era, mas se lançaram a esse sonho sem pensar 2 vezes. Até mesmo Judas, que era muito ligado à matéria e via as oportunidades que surgiam como coisas da matéria. Não por acaso era ele o tesoureiro entre os 12. Era ele que tomava conta do dinheiro que precisava ser administrado para que pudesse alimentar a todos. Se nós chegássemos à casa espírita e percebêssemos a grande responsabilidade da nossa mudança interior, talvez desistíssemos. Seria muito problemático e triste, mas talvez desistíssemos. E é por isso que no mundo espiritual, aqueles entre nós que tivemos a oportunidade de ficar um pouco mais de tempo desencarnados, com certeza revimos algumas das nossas últimas existências e planejamos cuidadosamente esta. Por isso, hoje em dia, encontramos pessoas que emocionalmente padecem grande dificuldade, que sentimentalmente estão solitárias, que sofrem grandes perdas, que não conseguem realizações pessoais, porque somos o passado em forma de presente. E com certeza, esses 2000 anos não podiam passar à toa. Estamos hoje numa vida decisiva para nossas almas imortais. Somos espíritas, vivamos como tal. E é fácil? De jeito nenhum.
mais importante que seja. Que dessa vez, como enamorados de uma doutrina que nos fala da alma imortal, que poderemos sair da morte muitas vezes, mas da vida jamais sairemos. Que é óbvio que estamos reencontrando pessoas de quem estávamos separados há muito tempo. Daí os relacionamentos hoje serem difíceis. Porque imagine você evitar uma pessoa 300, 500, 800 anos, quando você a reencontra, dá problema. Porque você e ela estão muito diferentes. E nem sempre para melhor. Mas é extraordinário pensar que filhos, netos, amores, todos que nos cercam, têm também o seu objetivo. E o nosso objetivo é sempre melhorar. Jesus sabia tanto disso que afirmou: vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço, e ainda mais. E nós não conseguimos nem resolver nossas próprias questões íntimas. Até hoje, precisamos avançar rapidamente. E às vezes, situações dolorosas que nos afetam a todos aumentam essa rapidez. Quem vai poder dizer que 2020 foi um ano absolutamente feliz? Quase ninguém. Porque apareceu uma pandemia no início do ano que colocou o mundo inteiro de joelhos e nos uniu a todos. E eu confesso a vocês que quando tudo começou, eu dizia: todos nós vamos sair muito melhores quando isso acabar. Hoje eu já não sei, porque o ser humano custa aprender. As máscaras caem, mas é preciso viver sem máscaras, sintonizado com o outro. Emmanuel dizia através de Chico Xavier: o único. Ele não dizia o melhor, o maior. Ele dizia: o único objetivo da alma que volta à Terra é fazer o bem. E pronto. O único objetivo. Tudo mais são acréscimos de Deus em nossas vidas. Tudo mais são alegrias que muitas vezes nem mereceríamos, mas surgem para nos dar aquele gás que nos faça ir adiante. Quando tudo isso passar, façamos exatamente como os discípulos fizeram, quando Jesus não estava mais com eles. A cada 2 se separaram, planejaram com simplicidade todos os passos que dariam, obedeceram às determinações do Cristo e seguiram em frente, fazendo o melhor. Que a sua palavra seja a boa palavra. Que você realmente seja solidário, não simplesmente com as teorias maravilhosas da doutrina espírita, mas se nós não as colocarmos em prática, serão sempre só teorias. Quantos filósofos, cientistas, pensadores se debruçaram sobre a vida de Jesus? Mas se debruçar sobre a vida dele, ver-lhe a beleza, não significa transformar-se. E o que ele pretendia era simplesmente a nossa transformação. Não queria mais nada além disso. Por isso, afirmou: ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Porque ele queria nos dizer que ali estavam, nas suas palavras, na sua maneira de lidar com o outro, tudo que nós precisaríamos para encontrar a nós mesmos. E é claro, custamos muito a admitir isso. Ainda hoje, seja o que for que fizemos em vidas que já se foram, estamos nós a seguir Jesus, a persegui-lo, a procurá-lo. E não é nas grandes coisas que vamos encontrá-lo, simplesmente. É nas pequeninas, no gesto de gentileza, no silêncio, no ouvir o outro,
1000 vezes. Aquela pessoa idosa te conta sempre a mesma história. Ouça a história como se fosse a primeira vez que ela te contasse. Isso também é seguir Jesus. Nós é que ficamos achando que temos que realizar grandes obras para nos afirmar seguidores do meigo Rabi. Mas é nas coisas pequeninas que vamos sempre caminhar para frente. Outro dia eu me lembrava de que uma vez perguntaram ao Chico Xavier: Chico, quando você faz alguma coisa errada, como é que você retoma a sua vida, as suas atividades junto aos espíritos? E ele, muito tranquilo, disse: eu acordo de manhã, me sento na cama, abro meus olhos para o céu azul e digo: Senhor Jesus, aqui estou eu mais uma vez. E é exatamente isso. Jesus sabia muito bem, quando esteve aqui, para qual sociedade, para qual coração ele estava falando. Ele sabia que levaria muito tempo para que, através de muita luta, sofrimento e dor, nós sentíssemos vontade de procurá-lo de verdade. E que ele não seja uma teoria, e nem doutrina espírita, muito menos seja uma teoria, mas seja algo que nós possamos mesmo viver. Aliás, escolhemos todos uma doutrina complicada, porque é o tipo da religião que impede você de colocar embaixo de um tapete invisível as coisas que você quer esconder. Porque ela nos fala de livre-arbítrio, ela diz que tudo aquilo que lançamos ao outro retorna para nós, e que aquilo que semeamos é a nossa colheita certa. Quando nós falarmos de proteção, lembremos da sensação que tinham os discípulos quando dormiam sob as estrelas com Jesus do lado. Eles sabiam que não havia qualquer salteador ou qualquer tropa romana que pudesse interromper o sono deles, porque Jesus estava ali. Se temos realmente certeza da proteção espiritual que afirmamos merecer, pensemos sobre isso. Se algo fazemos pelo outro, façamos mais. E não nos esqueçamos de que quando vibramos negativamente na direção de alguém, primeiro aquela energia nos envolve, depois ela alcança o outro, em quem estamos pensando. Por isso é muito comum que a pessoa diga: nossa, eu estava me lembrando do fulano, mas me deu um mal-estar. Com certeza você está lembrando do fulano de forma negativa. E aí primeiro aquilo te abafa, depois segue procurando o outro. Pensamento é vida. O que nós pensarmos acontecerá. Hoje, amanhã, numa outra vida. André Luiz dizia através do Chico: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Então mentalizemos o dia de amanhã. No início da pandemia as pessoas me perguntavam muito, e há quase 9 meses, fará em alguns dias, eu estou em casa. As pessoas me perguntavam: mas o que você vai fazer quando isso acabar? O que você está fazendo enquanto você está dentro de casa? E eu sempre digo a mesma coisa: estou pensando nas coisas maravilhosas que eu vou fazer quando tudo isso passar e nós pudermos, enfim, estar de novo juntos. E com que alegria nós vamos ter entendido, enfim, o valor de estarmos juntos. As pessoas que nos procurarem na casa espírita vão ser recebidas por nós, tenho certeza, da forma mais acolhedora possível. Como eram recebidos todos aqueles que a sociedade não queria
e que procuravam pelos discípulos na casa do caminho. Especialmente os leprosos que eram expulsos pelas próprias famílias das suas casas e que iam buscar no convívio com os discípulos algo para suas vidas até que então desencarnassem. Que nós possamos receber as pessoas que procurarem a casa espírita muito confiantes de que diremos a ela, a todas elas, que chegaram numa oficina de trabalho. E que, se quiserem, após tratamentos, muitas vezes necessários, elas vão encontrar trabalho. E por isso, a doutrina espírita nunca será a religião das multidões. Porque para serem beneficiados, quantos de outras religiões não procuram a doutrina espírita em determinado momento difícil da vida? Mas quando aquilo passa e você fala de serviço, são raros os que realmente aceitam. Como fomos inteligentes, aceitamos, ficamos. E ainda virá muita coisa boa para que possamos fazer. E tenho certeza absoluta que um dia, quando chegar a nossa hora de retornar à verdadeira existência, fora da matéria, alguém virá nos buscar para dizer: bem-vindo, amigo. O mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. Os cristãos, os primeiros cristãos, tinham a caridade como o seu fanal, o seu grande objetivo. Recolhiam os órfãos, os idosos, os abandonados, de toda sorte, porque tinham aprendido com Jesus. Ele, o grande médico, o eterno terapeuta, que colocou na Terra, em todas as épocas, todas as oportunidades para que nós fôssemos cada vez melhores. Há um engano quando imaginamos que basta acreditar. Ah, não, fulano tem uma religião, então agora tudo se resolve. Não. Na época dos meus avós se dizia, quando a pessoa chegava à casa espírita: tome uns passes que você vai ficar ótimo. Com o passar do tempo, os próprios espíritos amigos nos fizeram perceber que para muita gente os passes não são suficientes. Terapia é importante. Para isso, os nossos amigos psicólogos e psiquiatras existem na Terra. Todo profissional sério aqui está para nos orientar também. Jesus olhava simplesmente e a pessoa sabia que, se ela quisesse, nunca mais a sua vida seria a mesma. E por isso os espíritos amigos dizem que Madalena foi aquela que transformou completamente para a luz a sua existência. E por isso Jesus veio buscá-la quando chegou a sua hora de sair do corpo. Porque no momento em que ela viu Jesus pela primeira vez e foi beneficiada pela sua atenção, pela sua palavra, ela nunca mais deixou de amar. E ela tinha um anseio de ser mãe. Não podendo, Jesus certa feita disse a ela: torne aqueles que não têm mães teus filhos. Se amares muito, um dia eu virei te buscar. E no seu último dia na terra, quando a beleza física desaparecera, consumida pela lepra, um moço abre a porta e a luz a cega, e ela, tentando evitar a luz em seus olhos, pede por favor que ele fechasse a porta, porque ela está morrendo. Naquele dia sentia-se tão mal. E é Jesus que entra, se aproxima e diz a ela: Maria, amaste muito, por isso eu vim te buscar. A única coisa
que com certeza Jesus quer e sempre quis de nós é o nosso coração. Que possamos dar a Ele tudo, a nossa inteligência, o nosso tempo, a disciplina dos nossos horários dentro da casa espírita, a nossa generosidade e carinho junto aos familiares e amigos, o nosso perdão a quem nos magoa, mas não nos esqueçamos de fazer tudo isso com o coração. Jesus sabia disso muito bem. Perguntou o velho Simão, que sabia muito bem que aquela criança na porta do templo era o Messias esperado. Senhor, me dizes agora, onde vais construir o teu reino? Em que país, em que terras? Eu não estarei mais aqui, mas quero saber em que lugar construirás o teu reino. E o pequenino, sem nada dizer, bateu 3 vezes no coração do velho Simão. Era o Cristo, tão pequeno, a dizer àquele homem que ele almejava apenas o coração de cada um de nós. Estudemos doutrina espírita, mas para vivê-la. Defendamos os postulados da doutrina espírita, mas para que a nossa defesa maior seja todo o carinho que nós vamos transmitir a todo aquele que precisa de nós. Jamais a indiferença, o preconceito, a intolerância. Isso nós já tivemos muito em vidas que se foram. Nesta vida, vamos viver longe de tudo isso, amando, servindo, começando quantas vezes forem necessárias. Jesus na cruz afirmou, inesquecível: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Eu desejo a todos nós que agora, tanto tempo depois, nós possamos afirmar que sabemos o que estamos fazendo, porque estudamos doutrina espírita e vamos colocá-la em nossa vida todos os dias, da melhor maneira possível, perguntando sempre quando o dia acabar: o que eu fiz hoje que um amigo de Jesus teria feito? O que eu fiz hoje que um amigo de Jesus não teria feito? Eu tenho certeza absoluta que da próxima vez que nos encontrarmos, vamos poder nos abraçar, nos beijar e falar da vida feliz que todos temos, esperando os dias de luz que virão, porque nós vamos construir esses dias com o nosso sacrifício, com a nossa risada, com a beleza da nossa esperança, com tudo aquilo de bom que nós podemos transmitir ao outro. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, para que nós possamos abençoar e guardar a todos aqueles que nos buscarem. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.